Sou Jorge Marques, aluno do IFCE Calcaia, do curso de mestrado em Educação Física pelo PROEF. Ao final da primeira disciplina do mestrado, tenho que, antes de tudo, ser grato aos professores distantes, professora doutora Fernanda Moreto Impoceto, professor doutor Osmar Moreira de Souza Júnior, pelo carinho em montar esta trilha de aprendizagem. E ser grato ao professor do chão da sala de aula, professor Dr. Rafael Moreira Martins, por buscar, na sua maneira peculiar de professorar e esperançar, fazer refletir sobre o universo que é ser professor de educação física. Então, gratidão. Atividade da semana 8. Utilizando o mapa conceitual, a proposta é que realize um esforço de apresentar e conectar todos os temas tratados na disciplina, procurando reconhecer as semelhanças e diferenças que estão na base das problemáticas enfrentadas pelos professores da disciplina de Educação Física na escola. A expectativa é que vocês apresentem um mapa conceitual rico e detalhado, expressão de um pensamento sistêmico que pode conectar de forma adequada a parte e o todo. Para começar, desejo pontuar que escolhi o mapa conceitual no formato de teia de aranha, pois, segundo os significados 2025, esse tipo de mapa conceitual é útil para visualizar a ramificação de ideias ou assuntos que são muito amplos. Deste modo, é possível identificar os subtemas presentes em cada tópico e dissecá-los em diversas camadas. A partir desta premissa, o meu mapa conceitual seguirá o vivenciado na disciplina, por perceber que a trilha de descoberta adotada pelos professores foi bastante coerente e pertinente, permitindo uma aproximação didática à temática e, com isso, um pensar sobre, ajudando a uma melhor compreensão das problemáticas enfrentadas por nós, professores da disciplina de Educação Física. Portanto, a partir do pensar sobre o favorecido na disciplina, busco apresentar e conectar a parte e o todo dos temas tratados e finalizo procurando reconhecer as semelhanças e diferenças que estão na base das problemáticas enfrentadas por nós, professores da disciplina de Educação Física na escola. Iniciando pela semana 1, quadros que estão em azul, o foco foi pensar sobre o abandono do trabalho docente, a renovação pedagógica, cultura escolar e rola-bola. Tema valoroso na compreensão de entender o que pode levar à desistência da docência em educação física, como ainda a comunidade escolar vê o que se realiza na disciplina e perspectivas para uma caminhada distante do senso comum. Nada mais singular do ser levado a perceber questões que podem influenciar o abandono do trabalho docente, tendo como consequência o exemplo rola-bola. Ainda sobre o abandono, foi interessante o aspecto da cultura escolar, seja, como somos vistos pelos pares, neste caso o núcleo gestor, famílias, funcionários e alunos, e como esta percepção pode vir a influenciar a docência do professor de educação física. Destaco, apesar da dificuldade, como positivo a ideia de gravar um vídeo com um colega para saber a sua opinião sobre a disciplina, porque permitiu alargar a percepção sobre a disciplina e o profissional a partir do outro. Entretanto, a renovação pedagógica foi um contraponto significativo, diria à luz, porque acredito que a busca de caminhos sintonizados com a educação física a partir da tematização aproxima a disciplina da sua área, códigos e linguagens, e dá fôlego à caminhada. Finalizando,
na busca de conectar a parte ao todo, vi como significativo ser guiado a perceber como a docência do educador físico é vista, por dentro e por fora, a pressão sofrida e às vezes não localizada, e como isso pode afetar os caminhos escolhidos. Porém, temos uma luz, seja a possibilidade de uma renovação pedagógica. E no tocante ao reconhecimento das semelhanças e diferenças, sinalizo que no meu cotidiano encontro muito dessas dificuldades. Entretanto, como observado na entrevista, a percepção é que se realiza um trabalho distante do rola-bola, seja, não há um abandono docente em relação à disciplina, e pedagogicamente há um trabalho diferenciado ao senso comum. A seguir, na semana 2, quadros em verde, o foco foi pensar sobre a complexa relação entre o ensinar a fazer e o ensinar sobre o fazer na educação física escolar. Aspecto que tem o mérito de apresentar a educação física distante da questão somente da prática, deixando a entender que há também o pensar sobre o que se pratica. Acredito que a temática da segunda semana aglutinou ideias da semana anterior, pois no senso comum a disciplina de educação física é só colocar os alunos para correr e está tudo realizado e a contento, dando indícios que qualquer pessoa pode fazer isso. Portanto, penso que isto também pode ocasionar o abandono do trabalho docente, tema da semana 1. A partir da reflexão do autor do texto sobre a educação física, encerrar ambiguidade ou duplo caráter, pois é, ao mesmo tempo, um saber que se traduz em um saber fazer, em um realizar corporal, e um saber sobre esse realizar corporal. Essa dupla característica da educação física ainda apresenta algumas interpretações equivocadas, sobretudo quando a questão é a implementação das práticas corporais. A partir das leituras e da realização do questionário, consegui compreender a complexa relação entre o ensinar a fazer e o ensinar sobre o fazer na educação física escolar, dentro da perspectiva de educação física escolar assumida pelo programa de mestrado. E destaco que a possibilidade de poder refletir desde as minhas vivências como aluno na educação básica e graduação e em seguida sobre a minha prática docente me ajudaram muito neste processo. Finalizo na busca de conectar a parte ao todo, como citei anteriormente. Acredito que as ponderações somam-se nesse processo de entender as problemáticas vividas por nós professores de educação física na nossa disciplina, pois desmistifica que qualquer profissional pode ser um professor de educação física e ainda se faz necessário, pois muitos têm no senso comum, fruto das suas vivências como aluno ou nas observações do dia a dia, um referencial poderoso para interferir, ver e considerar a educação física como uma disciplina menor e também o seu profissional. Assim, para isso, se faz mister ter uma ação pedagógica que tenha em grande conta a complexa relação entre o ensinar a fazer e o ensinar sobre o fazer na educação física escolar. Prosseguindo, na semana 3, o foco foi pensar sobre os aspectos legais da educação física escolar e a dispensa. Vejo como relevante, pois ajuda a trabalhar de uma forma amparada pela lei. Pensar sobre os aspectos legais da educação física escolar e a dispensa das aulas me levaram a refletir sobre o percurso que a disciplina teve e a relação destes aspectos no que tange à sociedade, pois fica evidenciado o poder exercido pela classe dominante de acordo com a sua percepção de utilitarismo da disciplina. Questão evidenciada por Castellani Filho, 1998.
que diz: a LDB de 1971 expressa a lógica do mercado capitalista em relação às facultatividades que permite a educação física, pelo menos nos 2 primeiros itens, pois o fato de facultá-la ao aluno que trabalha e estudava à noite reforça a ideia de que a responsabilidade pela capacitação física e sua manutenção estava relegada ao mercado de trabalho e não mais à escola. Para além desta constatação, seja a presença dos tentáculos dominantes da sociedade na disciplina, na realidade da escola que leciono, são questões bem definidas, compreendidas e aceitas pela comunidade escolar, pois não tenho registro de conflitos de entendimento nestes 8 anos de trabalho na referida escola. Apesar desta ausência de conflitos, evidencio que é importante saber e trabalhar de acordo com a lei, e acredito que isto ajuda em muito a boa relação com a comunidade escolar. Finalizando, na busca de conectar a parte ao todo, utilizarei de Impulseto e Darido 2020, pois fazem um significativo contraponto entre a questão da visão da sociedade em relação à educação física, quando relatam que, historicamente, no cenário escolar, a educação física tem um estereótipo, e isto dificulta o reconhecimento da disciplina e do professor de educação física como integrante do projeto político-pedagógico. Assim julgo, através do esclarecimento para a comunidade do aspecto legal da disciplina e um trabalho pedagógico relevante, propicie significativamente a desmistificação desse estereótipo, assim favorecendo o refrear das problemáticas enfrentadas pelos professores de educação física. Prosseguindo na semana 4, quadros em cinza, o foco foi pensar sobre indisciplina, afastamento dos estudantes e alternativas, onde favorece o refletir sobre as ações com olhar macro e micro sobre questões tão presentes nas aulas, como a. O afastamento dos estudantes das aulas, seja pelo não envolvimento quando estão presentes ou diretamente por não comparecerem no dia. E b. A indisciplina dos discentes durante o desenvolvimento das atividades. Esta foi uma temática presente na conversa dos alunos do mestrado com o professor Rafael, deixando evidente que em menor ou maior grau, como em outras reflexões da disciplina sobre problemática do professor de educação física, todos enfrentam. Quando falei do olhar macro, vejo na realidade como mais grave a indisciplina por falta de limites, abandono parental e desprezo por normas básicas de convivência, assim encarreando para a aula de educação física questões alheias à mesma. Enquanto ao aspecto micro, pondero que o afastamento acontece por um certo desdém de uma forma geral à própria aprendizagem, pois tanto na disciplina quanto nas demais, tem-se registrado na escola uma negação na realização das atividades de classe ou de casa. Porém, no aspecto das aulas com atividade corporal, encontro dificuldades pontuais com alguns alunos. Somente registro esta dificuldade de forma significativa em uma turma. Creio que a possibilidade de alternativas utilizadas, como diversificação dos conteúdos, tratamento respeitoso, ter em conta a singularidade dos alunos, não haver foco na competitividade ou favorecimento dos mais aptos, ajustem nessa caminhada, como corroborado por Darido e Gonzalez, 2020, quando colocam que trata-se de desenvolver um ensino inclusivo que rompa com o histórico da educação física, que em muitos momentos pautou-se por classificar os indivíduos em aptos e inaptos, excluindo os inabilidosos das práticas corporais,
promovendo assim o afastamento de grande parte dos alunos. Finalizando, na busca de conectar a parte ao todo, uma atuação mais inclusiva, com atenção às singularidades dos alunos, sem valorizar os mais aptos, empatia e tematização dos conteúdos, são alternativas que presumo colaborem positivamente na atenuação da indisciplina e do afastamento. Desta maneira, diminuindo as problemáticas enfrentadas por nós, professores da disciplina. Na quinta semana, o foco foi o pensar sobre as dificuldades relacionadas ao ensino do esporte, quadros em amarelo, partindo da premissa que é um conteúdo frequentemente abordado na disciplina. Entretanto, diversos equívocos e questionamentos ocorrem ao tratá-lo como conteúdo deste componente curricular. Tendo como referência a provocação da disciplina sobre, enquanto aluno do ensino básico, digo que foi uma pobreza, pois praticamente só conheci o futsal e o voleibol, e um pouco de voleibol. Como profissional, tenho uma caminhada que compreende a importância do esporte, mas não o vejo como conteúdo hegemônico das aulas e nem o quarteto mágico, basquete, futsal, hand e voleibol. Portanto, desde o estudo dos parâmetros curriculares nacionais, PCNs, percebo a riqueza da nossa disciplina em relação às temáticas e a sua responsabilidade no transmitir os conhecimentos produzidos pela humanidade, como dança, luta, jogos, brincadeiras, ginástica e esporte, entre outros. Assim, empenho-me para favorecer um outro universo de possibilidades dentro da riqueza dos conteúdos da disciplina. Corrobora essa percepção Barroso quando diz que cabe à educação física a tarefa de tratar das práticas corporais enquanto conteúdos escolares, entendendo o esporte como um deles, mas não o único, pois os jogos, as ginásticas, as lutas, as danças, as práticas corporais de aventura fazem parte do universo de conhecimentos do qual o componente é responsável. Finalizando, na busca de conectar a parte ao todo, assumindo o esporte como mais uma prática, mais uma temática, e não a única e nem a mais importante, mas tratando de uma forma inclusiva, favorecendo a participação de todos e não somente os mais aptos, sendo empático, sensível no acolhimento à singularidade, tendo uma escuta ativa e metodologias que valorizem o aluno como sujeito da sua aprendizagem. Vejo que se consiga fazer deste conteúdo fator de diminuição da problemática do professor de educação física. Reforça essa ideia Barroso 2020, que diz se fazer necessário caminhar, mas sem cair em armadilhas e equívoco quando trata-se do esporte como conteúdo, e buscar um oferecimento apropriado deste na prática pedagógica. A seguir, chega-se à semana 6, que o foco foi pensar sobre questões de gênero na educação física escolar, que propiciou reflexões a respeito das questões de gênero nas aulas de educação física escolar e das implicações dessas questões nos processos de ensino e aprendizagem, bem como discutiu alternativas didáticas que proporcionam o enfrentamento dos dilemas de gênero com vistas a uma formação política alinhada com o princípio de equidade de gênero. Também foi uma questão bem presente na conversa das aulas presenciais com o professor Rafael, pois é corriqueiro no cotidiano escolar as comparações à exclusão das meninas do futebol e o tratamento depreciativo em relação à capacidade e o valor da mulher. Digno de nota a percepção que tive dos colegas sobre o assunto, pois coaduna com o que compreendo sobre esta temática. Para referenciar, cito Souza Júnior 2020, seja, não é de nossa conta, não cabe ao professor
estabelecer qualquer juízo de valor que leve em considerações os marcadores de gênero, classe, etnia, etc., mas sim garantir o direito de aprendizagem a todo e qualquer estudante que esteja sob sua responsabilidade docente. Dentro deste assunto, discutiu-se sobre as turmas serem separadas por gêneros ou mistas e o estereótipo de esporte e do movimentar-se de meninas e meninos. Os estudos e reflexões foram bem significativos e reforçam a ideia que tem, ou seja, as turmas devem ser mistas, por propiciar a vida na singularidade de cada gênero. Assim, cada um tem a oportunidade de aprender, pautado que existem diferenças de uma forma natural, pois somos distintos em tudo. E parafraseando Souza Júnior, não cabe a nenhum aluno ou professor estabelecer qualquer juízo de valor que leve em consideração os marcadores de gênero, classe e etnia, mas sim beneficiar-se das diferenças para aprender a ser melhor. Concluindo, na busca de conectar a parte ao todo, vejo que os estudos possibilitaram perceber que, assumindo uma prática pedagógica que propicie a vivência das atividades de uma forma a boa convivência entre os gêneros, sem exacerbar qualidades ou capacidades específicas do gênero, é possível fomentar um ambiente de convivência harmônica das singularidades e, desta maneira, atenuar conflitos e as problemáticas das aulas do professor de educação física. A seguir, chega-se à 7ª semana. O foco foi pensar sobre temas geradores, problemáticas emergentes dos contextos pedagógicos dos professores e pesquisadores do PROEF, que fomentou uma aproximação com os escritos de Paulo Freire através da leitura do capítulo 3 do livro Pedagogia do Oprimido, que versa sobre a dialogicidade como essência de uma prática libertadora. Nesse ponto, utilizei com maior ênfase os pressupostos de Neira e Nunes, quando esses trazem os pensamentos de Paulo Freire voltados à educação física no tratamento desta temática através do currículo cultural da educação física. Por sinal, esses autores fizeram parte das leituras desta semana. Diante do exposto, Santos e Neira relatam que o objetivo do currículo é o de apresentar práticas próximas ao patrimônio cultural corporal de chegada dos educandos. Assim, deve esforçar-se para promover uma educação democrática a partir do reconhecimento das vozes e das gestualidades subjugadas. Assim, o planejamento das aulas e das atividades de ensino não se dá em torno de conteúdos, mas sim de temas, por meio dos quais os professores e educandos buscam acessar diferentes discursos e produzir novos sentidos quanto às práticas corporais. Por conseguinte, na perspectiva freiriana, é a própria experiência dos educandos que se torna a fonte primária para buscar temas significativos, temas geradores, ou seja, conteúdo programático advém de um problema vivido pela comunidade e que, para ser pedagogizado, deve amparar-se em programas de ensino fundados no diálogo. O pensamento freiriano é pelo diálogo que todos, educandos, professores e especialistas, conhecem o mundo, tomam consciência das coisas, das relações e principalmente de si mesmos, alcançando a libertação das relações de opressão. Nessa medida, conhecer não é ação isolada, individual ou desinteressada, mas uma vez que envolve intercomunicação, intersubjetividade e intenção. Concluindo, na busca de conectar as partes ao todos, a problemática do professor de educação física, os estudos a partir de Freire, Neira e Nunes propiciaram compreender que o conhecimento deve ser construído no diálogo para alcançar a libertação das relações de opressão. Para isso se faz mista
a intercomunicação, intersubjetividade e intenção. Aglutino ainda a ponderação freiriana sobre as experiências que fundamentam a vida diária das pessoas. É o que pode vir a ser uma mola propulsora do interesse e engajamento dos próprios com o que é e está sendo tematizado. Assim, evitando o abandono do trabalho docente, questões do gênero, indisciplina, afastamento, desinteresse, entre outros, permitindo a dialogicidade e, desta maneira, diminuindo os problemas enfrentados pelo professor de educação física.